Ok, gente, vamos tentar entender então essa outra frequência que apareceu no último vídeo, que a gente não sabe ainda o que é, tá? Ela se chama, tem relação com uma certa chamada frequência de Nyquist, tá? Vamos ver o que significa isso. Bom, aqui está repetida novamente a expressão da transformada discreta, que é o que o Python calcula, né? E a gente viu que a máxima frequência, né, tem a ver com substituir n por nzão nessa fórmula, né? 2π nzão sobre t. Bom, e essas frequências n delta ômega são dadas por essa expressão 2π nzinho sobre tzão. Né? Aí eu me faço uma pergunta e faço para vocês essa mesma pergunta. Qual é a relação entre fn, f de nzinho, né, para o ômega nzinho, e f de nzão menos nzinho? Né? Ou seja, trocar o nzinho aqui, ou aqui, né? Tá? Aqui em cima, por nzão menos nzinho. Será que tem alguma relação? Vamos ver, né? Vamos calcular então o f de nzão menos nzinho nesta fórmula aqui, tá? Vai só mudar o expoente aqui dessa exponencial, né? Nzão menos nzinho no lugar de nzinho simplesmente. Bom, como é a e elevado a uma diferença, é o produto das parcelas da diferença, né? Então eu tenho aqui ó, menos i, e a menos i 2πj nzão sobre nzão, vezes e a menos com menos dá mais. Então dá i 2πj nzinho sobre nzão, né? Essa primeira aqui, ó, nzão sobre nzão, cancela, né? Eu vou ter simplesmente e a menos i 2πj. Isso é igual a 1, né? Porque isso, se vocês se lembrarem da fórmula de Euler, né? E elevado a ix é cosseno de x mais i seno de x. E j é sempre o número inteiro aqui. Então, cosseno de 2π vezes o número inteiro é sempre 1. E o seno de 2π vezes o inteiro é sempre 0. Então, isso daqui é 1. Tá? E o termo seguinte, é o 2πj nzinho sobre nzão, eu posso escrever assim, ó, colocar o sinal de menos fora e colocar o sinal de menos aqui também, né? Então esse termo aqui é igual a este daqui. Só que ele está agora com a mesma cara aqui de cima, com o sinal de menos na frente, né? Então veja que eu posso escrever assim, né? O f de nzão menos nzinho é igual a isso daqui. Isso daqui corresponde ao f de menos n. Se você colocasse aqui, ó, menos n no lugar do n, você ia obter exatamente isso daqui, que é igual a você colocar nzão menos nzinho, né? Portanto, né, não tem relação entre f de nzinho e f de nzão menos nzinho. Tem a relação entre o f de nzão menos nzinho e o f de menos nzinho. Eles são iguais, né? Portanto, o que eu tenho na transformada discreta é uma repetição. Eu tenho os valores de nzinho até a metade da frequência máxima, que é 2π nzão sobre t, né? E a segunda parte se repete, né? Porque veja, se aqui eu tenho nzinho, o nzão menos nzinho está aqui, né? Se o nzinho fosse 0, o nzão menos nzinho seria a frequência máxima. E aí você vai caminhando com esse ponto aqui para a direita, né? Vai aumentando o n. O nzão menos nzinho vai caminhando aqui para a esquerda, diminuindo até que eles se encontram na metade, né? Quando o nzinho é exatamente igual ao nzão sobre 2, né? Portanto, e essa primeira metade aqui, os valores de fzão n desta primeira metade são idênticos aos da segunda metade, né? A transformada discreta é simétrica em relação à metade aqui deste segmento, entre 0 e a frequência máxima, né? Portanto, esse valor aqui da metade é a máxima frequência que eu consigo captar na realidade. Essa é a chamada frequência de Nyquist, tá? É a metade do que a gente tinha deduzido anteriormente como frequência máxima. Na verdade, não é isso daqui, é a metade disso, que é a frequência de Nyquist, tá? Então, o que eu tenho, na verdade, eu poderia fazer isso daqui, ó, né? Ao invés de ir de 0 até 2π nzão sobre t, vai de menos π nzão sobre t a mais π nzão sobre t. Ou seja, né, de menos frequência de Nyquist até mais frequência de Nyquist. E o nzinho e o nzão menos nzinho, na verdade, são, né, menos nzinho e mais nzinho. Tudo bem? Então, voltando na simulação, aqui eu tenho um outro código, tá? Onde eu fiz essa alteração. Veja que
agora eu tenho no começo a mesma coisa, né? Eu estou usando um Tsão de 2π, 128 pontos para a amostragem. Aqui agora eu estou calculando a frequência de Nyquist, que é π nzão sobre t. Eu vou imprimir na tela isso. O tzinho, né? O tempo vai de 0 até t, n mais 1 valores. E agora eu estou fazendo uma frequência ir de menos frequência de Nyquist até mais frequência de Nyquist, n mais 1 valores. A função é a mesma, 8t, seno de 8t, né? E aqui está a linha que calcula a transformada de Fourier, certo? Fourier.fft da função f, calculado nesses instantes de tempo t, entre 0 e tzão, com uma amostragem de n pontos, n mais 1, né? Aqui eu estou fazendo agora uma função auxiliar do módulo FFTPAC, que se chama shift, ou seja, um deslocamento, né? Shift em inglês, deslocamento. O que essa função faz é pegar a função fn original e pegar a segunda metade e passar para o começo. Entende? Que é o que a gente precisa, né? A transformada discreta gera valores entre 0 e frequência de Nyquist e repete os mesmos valores na ordem inversa, começando daqui e voltando para a metade. O que essa função FFT shift do FFTPAC faz é pegar esta segunda metade, inverter a ordem e colocar no começo, de forma que a gente fique com este caso aqui, de menos frequência de Nyquist até mais frequência de Nyquist, tá? É só o que ela faz, né? Então eu calculo a transformada discreta usando o FFT e faço um shift, tudo bem? E aí tudo fica certo. As frequências vão agora de menos frequência de Nyquist até mais frequência de Nyquist. Daí o resto é a mesma coisa, tá? Vamos rodar isso. Eu imprimi na tela com esse comando a frequência de Nyquist, que é metade daquela anterior, que era 128, portanto agora é 64, né? E aqui eu tenho agora os dois picos na posição correta, né? Eu coloquei o comando aqui, ó, para gerar dois picos. Um na frequência 8, que é a frequência igual a 8, e um em menos 8. Então aqui 8 e menos 8. Então eu consegui captar realmente os dois picos, né? Ou seja, conseguir detectar, identificar as frequências de vibração ou de oscilação dessa função seno de 8t, né? A positiva e a negativa. Tá legal? Então essa daí é a explicação para aquele segundo pico que a gente obteve no exemplo anterior, né? Que era esse segundo pico aqui, né? Na verdade ele deveria estar deslocado, né? Ou seja, shiftado para os valores negativos da frequência, né? Os valores que importam são só os de 0 até 64 aqui. Depois eu tenho uma simetria em relação a essa linha central, né? Nesse último exemplo eu eliminei, né? Eliminei essa característica espúria da transformada discreta, fazendo esse FFT shift. Tudo bem? Na verdade, né? Como é tudo repetido, eu poderia simplesmente me concentrar na primeira metade. Então eu poderia fazer o gráfico só até 64 aqui, porque eu sei que o resto é tudo igual, é simétrico, né? Então se eu quiser olhar só a primeira metade, já é suficiente. É o que a gente vai fazer em todos os próximos exemplos que a gente fizer nesse curso, tá? A gente vai só olhar a primeira metade da transformada discreta, tudo bem? Que se chama espectro, né? A gente vai só olhar a primeira metade do espectro, tá? Então na sequência a gente vai falar de outras características da transformada discreta de Fourier. Até a próxima, valeu!